Para dar boas-vindas a todos nós, ouviremos o presidente do Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil, Rodolfo Siron. Pessoal, muito bom dia. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Mas, mais do que honra, é uma alegria enorme olhar na carinha de cada um e ver que a gente está aqui não é simplesmente para participar de um evento, mas é por um propósito. Um propósito que passa pelo mundo empresarial, né? A gente está na COP da ação e o que a gente vai ver aqui hoje é ação de verdade. Diferente do que às vezes a gente vê no mundo onde se discute as nações, onde cada representante tem que saber como que está o seu clima, a sua posição política, defendendo aí os seus interesses. Aqui no mundo empresarial ele é mais ágil, ele deve ser assim e ele deve ser com muito mais propósito. A Rede Brasileira do Pacto Global se propõe avançar isso aí, através de todas as suas plataformas, através de uma equipe fantástica que consegue promover um evento como esse. Sem dúvida nenhuma, cada vez que eu venho aqui, eu não me canso de surpreender com a capacidade desse time. Hoje, 45 pessoas, eu vivi um pacto que tinham 6. Então, isso aqui só representa a demanda que nós mesmos estamos trazendo para o pacto e o pacto tem correspondido. Então, em nome do Conselho de Administração, eu quero dizer, sejam bem-vindos, a gente tem muito para discutir. É um período em que o compromisso de cada um de nós se faz muito necessário. Nós precisamos que as empresas realmente assumam compromissos públicos. É isso que esperam da gente. Uma sociedade de valor compartilhado, uma empresa não pode mais se dar ao luxo de olhar para dentro das suas fronteiras. Ela precisa olhar para o público onde ela está inserida. A gente aprendeu muito, não só com todos esses movimentos, mas aprendeu muito com uma pandemia, por exemplo. Uma pandemia que nos mostrou o quanto nós somos dependentes de uma cadeia de fornecedores, o quanto nós somos dependentes dos nossos funcionários. E vários de nós aí tiveram impactos severos. Mas, graças a Deus, a gente trouxe uma mudança diferente na maneira de pensar, na forma de agir e na forma de decidir os negócios. São coisas que hoje fazem parte de uma decisão de board, de uma decisão de diretoria executiva, que há pouco tempo atrás a gente não pensava. E a gente não pode deixar de citar um cara que é fundamental, né? O mercado financeiro. O mercado financeiro, eu sempre faço aquela analogia, né? É o dono da bola, né? Aquele menino que a gente conhecia quando era pequeno, era o dono da bola, o dono dos jogadores, o dono do estádio, e a gente às vezes assiste o jogo, né? Como aqui falou da Copa, a gente está, a Copa, melhor a gente realmente está aí nessa situação. E graças a Deus nós temos esse incentivo, mas mais do que isso, a gente tem uma sociedade muito mais consciente, a gente tem direção muito mais consciente. Hoje o número de CEOs que fazem parte da rede do Pacto Global, ela cresceu de uma forma assim exponencial. Eu vi vários deles aqui e vários outros estão participando de forma assim contundente. Então, essa forma diferente de pensar, de fazer negócio, de tomar decisão, é uma coisa que realmente nos move para um novo tempo, onde realmente as empresas estão praticando esse valor compartilhado e, muito mais do que isso, esse ODS 17. Estamos todos aqui juntos, unidos, para que a gente possa avançar. E a gente se apoia. Eu acho que esse daí é um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje. E vocês vão ver, cada experiência que realmente nos surpreende, né? Várias decisões já foram tomadas aqui pelo mundo empresarial, até mesmo por grupos de bancos, grupos de financiadores, que dão para nós um alento muito forte. Mas eu não posso deixar de reconhecer o nível de ambição que as empresas do Pacto têm. Ao ter lançado a ambição 2030 do Pacto, os 7 movimentos, e o número de empresas que estão aderindo é realmente impressionante. E cada vez mais a gente tem visto que algumas empresas que mesmo que não consigam fazer a adesão a toda aquela ambição, elas estão na direção.
E é esse o nosso papel, é esse o nosso ponto de inflexão. Então, pelas empresas, por um mundo mais justo, por uma sociedade onde o clima seja discutido desde o café da manhã, diversidade, compliance, onde a gente tem a diversidade sendo pensada e executada em todos os momentos, é isso que a gente prega. Então, acho que estão todos de parabéns. Primeiro, por estarem aqui. Segundo, por estarem forçando essa agenda. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está assistindo como telespectador. Todos nós estamos agindo de fato. Então, quero agradecer a todos. Em nome do Carlos, agradecer toda a equipe do Pacto, que realmente assim, dá um orgulho tremendo. Agradecer a todos os meus colegas de board que estão aqui, os ex-boards, de sempre boards. E todos os meus colegas. Obrigado, Chamamos pessoal. agora o Carlos Pereira, o CEO do Pacto Global da Chamamos agora o Carlos Pereira, o CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. O rapaz que vai a todos os eventos do Pacto. Bom dia, Manuelos e Manuetes, e pacteiros e pactetes. Bom dia, gente, uma alegria enorme estar aqui, né? Sem dúvida nenhuma. E o Rodolfo já trouxe todos os elementos. O que eu tenho a fazer aqui é agradecer a toda a equipe, né? Nominalmente, as pessoas que estão aqui, não todo mundo, mas nome deles. Então, a Camila, Otávio, a Maitê, a Lígia, a Aninha, e que fizeram isso tudo acontecer, né? A participação do Pacto aqui não é só o evento, né? Como se o evento fosse pouco, na verdade muita coisa, e também tem essas várias outras coisas, e agradecer a todos os parceiros, né? Sem os parceiros isso sem dúvida não aconteceria. E quero agradecer cada uma de vocês que estão por aqui hoje, né? E membro do conselho, ex-membro do conselho do Pacto. Rodolfo comentou da transformação ao longo desses últimos anos e também da importância, né? O que a gente quer, que precisa fazer é... O Rodolfo já comentou tudo, né? Acho que eu não vou repetir, mas o que eu quero trazer só é que é isso, né? A gente, dentro do setor privado, assim como os países mais desenvolvidos, a gente sempre trabalhou muito a questão da mitigação. E a gente precisa também, como setor privado, trabalhar de maneira incansável a adaptação e, claro, meio de implementação. Estou usando os 3 jargões aqui de clima propositalmente, né? Porque agora que a gente fala mais um outro, né, do Global Stocktake, né? Ou seja, como as coisas estão acontecendo, né, do acompanhamento, do monitoramento de tudo que está acontecendo. E o Global Stocktake não é simplesmente acompanhamento de números de emissão de gás de efeito estufa, né? Trata também de adaptação e trata também de meio de implementação, financiamento, muitas vezes. Então, eu vejo no setor privado, né, vindo do setor privado, que a gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar também a questão de adaptação, né? E adaptação olhando para a gente, para nossas operações, e não só, quando eu falo nossas operações, eu não estou falando só dentro dos nossos portões, mas estou falando também, claro, de toda a nossa cadeia, né? Mas também, claro, de todo mundo que a gente, de alguma maneira, afeta, todas as partes interessadas. Então, essa é uma discussão que eu acho que cabe muito dentro do pacto. Parte de mitigação também, né? Lembrando que o SBTI, por exemplo, que é necessário, é uma iniciativa do Pacto com WWF, WRI e CDP, né? Deve estar por aí também algum canto. E então isso é uma coisa muito importante. As empresas têm sim, obviamente, que estabelecer metas baseadas na ciência e fazer esse monitoramento, né? Outra coisa que eu recomendo a leitura aqui e é com relação ao relatório que saiu do Task Force, aquele que o Levi faz parte, né? Então, as 10 recomendações para combate de greenwashing. E coisas assim, né, gente? Uma oportunidade enorme, mas que é bom estar em algum lugar, né? Então, por exemplo, tem meta de neutralização para 2050. Bacana, mas assim. Em 2025,
Eu lembrei, né? Como é que a gente está, né? Qual que é o plano que eu tenho atrás disso, né? Tem um orçamento atrelado, ou seja, coisa que a gente faz em empresas independentes do tempo, não é? Então a gente tem que também mostrar essa clareza. E então isso é uma coisa, de novo, voltei a falar aqui de mitigação. Agora, para finalizar a parte de adaptação, e vocês sabem que eu costumo falar, né, gente? Eu sempre uso finalizar para controlar a ansiedade do pessoal. Eu falo 5, vou finalizar, entendeu? E aí o que acontece? Então, e a parte, claro, sem dúvida nenhuma, da adaptação, que como eu vinha dizendo, sendo o Pacto Global, né, uma iniciativa das Nações Unidas para o setor empresarial, esse é o mandato dentro da ONU. Mas como a gente faz isso? No meio de uma plataforma multi-stakeholder. Então a gente tem ali a sociedade civil, a gente tem ali também o governo debatendo. Mas, de novo, nós focos somos liderados por empresas. Então esses são temas também que a gente tem que tratar com maior... Seriedade é uma palavra ruim, né? Porque é claro que a gente é sério no que a gente faz, né? Mas tem que tratar de maneira mais detalhada, né? Hoje em dia, talvez. Então é isso, esse é o recado. Eu agradeço muito, muito todo mundo que está aqui e todo mundo que está com a gente no dia a dia e todos os parceiros e parceiras, tá, gente? É uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Assim, o evento do parque, né? Na verdade, não é o evento do parque, o parque tem que ser uma rede, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Gente, só para não parecer Tudo que que a gente faz, eu conheço uma iniciativa do parque que não seja em parceria com muitas outras instituições. mas a gente Né? chama Então, os com agradecimento ouvintes de uma a maneira todo mundo simples. que Quero faz play lá isso de vocês também. acontecer. Em Obrigado. breve vocês convidados na nossa mesa. A gente vai ouvir agora a Chancery, conselheira jovem. A gente vai ouvir agora a Chay Suruíque, conselheira jovem do Pacto Global da ONU no Brasil e ativista indígena, é quem tem lugar de fala para orientar as ações, né, Chay? Bom dia. Desculpa, meu. A copa está pesada para todo mundo, mas pelo menos para mim. Eu não estou parando, é muito trabalho. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu sou Chay Suruí, sou ativista indígena do povo Paipa Suruí. E estou aqui para trazer, né, algumas palavras para vocês, não só da minha realidade, dos povos originários, que são, né, não só quem está sofrendo mais as consequências da mudança do clima, mas principalmente quem está na linha de frente, na luta contra as mudanças climáticas. Os povos indígenas são 5% de toda a população mundial e protegem 80% de toda a biodiversidade. Hoje no Brasil, principalmente, né, se você pega qualquer mapa satelital, né, pode ir na internet, você vai ver que existe floresta em pé onde há a presença dos povos indígenas. Principalmente porque, para nós, não é simplesmente o lugar onde a gente vive, mas é quem somos. A floresta somos nós, são os povos originários. Então, né, se a floresta acaba, a gente acaba junto também. A gente está falando da nossa casa, a gente está falando da nossa família. Mas eu estou aqui, né, não só para trazer um pouco disso, que eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo sabe, né, o que está se passando no Brasil, principalmente dentro das terras indígenas, os altos índices de desmatamento, o aumento da violência, os assassinatos. Né. Nessa semana mesmo, a gente teve mais uma liderança indígena assassinada na terra indígena Yanomami. Uma mulher, né, que é líder, que foi assassinada a tiros. Eu não preciso ficar lembrando a vocês aqui para as crianças que foram engolidas pelas dragas de garimpo. E também não preciso ficar lembrando a vocês que se a gente perder a Amazônia, não são só os povos indígenas que serão afetados, mas o mundo inteiro. Todos nós, todos vocês, cada um de vocês, as suas famílias, as nossas futuras gerações. O que eu estou vindo aqui falar para vocês é que a gente ainda consegue, sim,
né, reverter isso. A gente está num momento muito importante do nosso Brasil hoje, passando por um governo de transição, onde a gente pode voltar a olhar para o futuro. Mas que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer juntos. E a gente precisa de todos os setores, do governo, da sociedade civil, dos povos originários, né, dos povos tradicionais em geral, e também das empresas. E eu digo isso porque, como eu falei para vocês no começo, os povos originários estão lutando diariamente com os nossos corpos e com as nossas vidas pela proteção da floresta, a maior floresta com a maior biodiversidade do mundo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. E esperar que todo mundo esteja nessa luta, né, não deveria ser um pedido, porque a gente está falando de todos nós. Deveria ser uma preocupação de todos. A gente precisa, né, que as empresas não só tragam isso para dentro delas, né, tragam mais povos indígenas, tragam mais pessoas negras, tragam mais mulheres para dentro das suas empresas. Primeiro porque a gente precisa de visão, de um olhar diferente também, gente. Porque é isso, eu estou aqui porque vocês nunca vão conseguir olhar aquilo que eu vejo. Porque vocês não estão vivendo aquilo que eu vivo, passando aquilo que eu faço. Assim como também, né, eu também estou aqui para aprender. E a gente também vem aprendendo muito. O meu povo, o povo do Pai da Suruí, hoje a gente é um dos maiores produtores de café. Inclusive, vende para uma das maiores empresas do Brasil, que é as Três Corações. Então, investir no trabalho, e é disso que eu quero falar com vocês, né? Investir na luta dos povos originários, na luta de quem está na linha de frente, não é só para que a gente consiga continuar esse nosso trabalho de proteção, mas é um investimento. É um investimento, não só um investimento econômico, mas é um investimento de futuro. É um investimento de vida. Porque a gente entende que a vida é muito mais além também que a vida do outro. A floresta é essa vida, os animais estão vivos. E essa é a sabedoria também que a gente pode trazer para vocês. E como eu falei, mais do que isso, o meu povo, por exemplo, não trabalha só com café. Hoje a gente, mais do que protetores e os melhores defensores da floresta, não sou eu que estou dizendo, é a própria Nações Unidas que já falou isso, a gente tem, né, soluções sustentáveis que a gente já está colocando em prática dentro dos nossos territórios. O que a gente pode fazer que isso seja muito maior. Isso seja... E o Brasil pode, de novo, retornar a liderança de um país que está à frente quando a gente fala na questão climática. E vocês também podem ser os novos líderes dessa mudança. Vocês podem dar o exemplo, trazer mais empresas no mundo, que essa liderança fala de uma pessoa dos povos originários, que é uma crise que a gente não pode fugir falando mais. sobre salvar a Amazônia, e na verdade é salvar nós mesmos, né? Se não tem a floresta, não tem nenhum de nós, então os povos originários. Mas eu acho muito importante. Mas para conversar um pouco sobre como é possível a gente ter clareza de que a ação para enfrentar a mudança do clima precisa ser imediata e ambiciosa, para responder essa pergunta, convidamos Thelma Krug, vice-presidente do IPCC. Mas é um prazer estar aqui com o Pacto Global, dessa vez presencial, né? Porque eu tenho contribuído de forma virtual e é um prazer estar aqui, né?
só começa a contar o tempo quando eu começar a perguntar as coisas lá, hein? Não vem, não. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tinha preparado alguma coisa, mas sabe quem é o professor? O professor já era, né? Agora não uso mais. Mas o professor é assim. De vez em quando ele entra numa sala de aula, ele preparou 100 slides. Ele não passa do primeiro. É uma sinergia, é uma coisa que você sente com o pessoal que está aqui presente. Eu não posso fazer minha apresentação da Angélica Penselli. Tá, então eu vou fugir dela, eu vou estar projetando meus slides para ser um guia, mas eu vou fugir totalmente dela e eu espero que traga uma contribuição melhor do que eu daria se eu estivesse fazendo a minha apresentação, seguindo o roteiro, que eu já falei para Ju. Ju, é sobre isso, hein? 15 minutos eu vou ter que me controlar, por isso que normalmente eu tenho, sabe, uma pauta e tal, você vai lendo e você controla, né? É meio complicado, mas vamos começar. Então, agradecendo o Carlos Rodolfo, né, a Chay também falou. Para quem não sabe o que é um painel intergovernamental sobre mudança do clima, é um painel de 195 governos. A gente não faz pesquisa, né, ou seja, o que é feito pelo IPCC é uma avaliação de toda a literatura global relacionada à temática de mudança do clima, que pega desde a base física da mudança do clima, e depois um outro grupo de trabalho, a parte de impacto, adaptação e vulnerabilidade, e finalmente um grupo que eu acho interessante, porém talvez o que chegue mais perto de ser prescritivo, que é o grupo de mitigação da mudança do clima. E por mitigação, e eu me lembro que é a primeira vez que eu vi a palavra mitigação, não sabia bem o que era, então normalmente eu gosto de explicar. Por que eu também gosto de dar definição? Porque as definições são diferentes às vezes. Você sai de uma publicação para outra e você tem diferentes entendimentos do que essas coisas são. Por isso que eu gosto de dizer, né, a definição. Então, por mitigação da mudança do clima, a gente não só está falando da redução de emissões de gases de efeito estufa, mas também do fortalecimento dos subidouros. E muitas vezes as pessoas me perguntando o que é um subidouro. A floresta é um subidouro de CO2. Né? Ou seja, um fortalecimento desses sumidouros, o solo também é um sumidouro, então é este o conceito, né? Não só reduzir, mas fortalecer. Né? Eu queria também dizer que, então, quando a gente fala de um ciclo do IPCC, e esse sexto ciclo começou em 2015 e termina agora em meados de 2023, é quando a gente tem, então, um ciclo de publicações. Cadê a Patrícia que ficou de me ajudar? Ela sumiu. Ela ficou com medo. Passa pra mim, olha que tudo bem. Vai, eu vou ficar olhando lá. Então. Vai dar uma piscadinha de vou tentar, né? Então, na verdade, nesse ciclo, foi talvez um dos ciclos mais ambiciosos do IPCC, onde foram publicados, né, 3 relatórios especiais que são feitos num período de tempo mais curto e que abrangeram um que ficou conhecido, né, por todos, mesmo 195 governos, aqui 196, mas que aceitam esse desafio, e daí você começa um processo de nomeação pelos governos dos autores, então vai longe. Então ele fez 3 relatórios especiais, um de aquecimento global de 1,5, outro que foi a parte de mudança do clima e uso da terra, que foi bastante interessante, pega a parte de desertificação, pega a parte também de segurança alimentar, enfim, e um outro finalmente de oceano e criosfera em um clima em transição. Foram menores, 700, 800 páginas, tá? Cada um, menores. Aí você fala dos relatórios de avaliação, os 3 estão aí, produzidos pelos 3 grupos de trabalho, na sua totalidade, né, de conteúdo, está dando mais ou menos 7.000, 8.000 páginas de avaliação da literatura. Aí você fala assim, mas o que é avaliação? É simplesmente cut and glue? Não, não é. A avaliação ela vai muito além, porque ela tem que estar, os resultados têm que estar baseados na evidência que existem nessas publicações, assim como na concordância entre essas diferentes publicações. E por isso que a importância maior que a gente tem dentro do IPCC é realmente estimular que o pessoal publique. E a gente foi além daquela coisa de só se publicar em journals reconhecidos, porque aí você tem os países em desenvolvimento com uma desvantagem crítica, né? Porque a gente leva muito mais anos para publicar num jornal do que você tem os nossos colegas americanos, europeus, que o fazem em 1 ano e meio, às vezes até menos tempo, né? Então hoje a gente aceita, inclusive,
teses de doutorado, né, mestrado, dissertações, relatórios de empresas. Então você ampliou o leque de possibilidades nessa avaliação da literatura, né? E isso eu acho que acabou ajudando bastante. Uma coisa interessante, que a Zóia estava aqui com a gente, né? Eu acho que em nenhum outro relatório, nenhum ciclo do IPCC, falou tanto de governança inclusiva, para nós que estamos aqui falando de business, né? Nós estamos falando de governança inclusiva, que vai muito além dos nossos governos federal, estadual e municipal, mas necessidade de envolver o setor privado, os business, a sociedade civil e principalmente a questão do conhecimento dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e locais. O problema de trazer o conhecimento dos povos indígenas é que muitas vezes ele não é escrito. E como os autores estão fazendo uma avaliação da literatura existente, aonde está essa literatura? Mas essa literatura é uma literatura que está realmente traduzindo a cultura e o conhecimento indígena. Então é uma questão muito difícil, muito complicada, mas ela está se ampliando e o IPCC buscando meios para que a gente não perca esse conhecimento tão importante, principalmente na parte de adaptação. Então vamos passar para o próximo. Isso, beleza. Se eu tiver chega, bem. Mas então, vamos lá, eu estou falando mais. Então, não é desde o começo que a questão da mudança do clima está associada a atividades humanas aconteceu. Ou seja, nós estamos falando do primeiro relatório do IPCC lá em 1990. O IPCC foi criado em 1988, né? Debaixo da Assembleia Geral das Nações Unidas, e já com um mandato de fazer um relatório especial, naquela ocasião muito limitado a pesquisadores mais americanos, né? Tinha pouca mistura, pouca diversidade, né? Naquele tempo se pediu também, né, nesse documento, que se desse já as fundamentações para que se pudesse criar um fórum internacional, que é a Convenção do Clima, que foi criada através do conhecimento científico que o primeiro relatório do IPCC trouxe. Então é interessante manter um pouquinho desse histórico, o quão importante a ciência é dentro deste processo. Os autores ficam extremamente frustrados, que fazem 7 ou 8 mil páginas de conhecimento, né? E no fundação não corresponde ao conhecimento científico que está ali, não é, de uma forma muito clara. Não foi, então, como eu disse, muito clara a contribuição do homem para a mudança do clima. Não se entendia muito bem o que era. Sabia-se que alguma coisa estava acontecendo de anomalia por conta das observações, mas não se entendia a origem disso. Neste último relatório, vocês veem nesse slide, que é inquestionável, indisputável a contribuição humana para o aquecimento da atmosfera, do oceano, da biosfera terrestre. Não tem mais como negar, mas mantém. Se vocês me perguntarem como é que você sabe disso, se você recuperar todos os dados paleoclimáticos, né, você está falando lá e conseguiram recuperar esses dados, você vê que os últimos anos, particularmente desde 1950, nós estamos tendo uma aceleração do aquecimento que a gente não via, não tem precedente. Muitas coisas não têm precedente no que a gente está vendo hoje. E o próximo slide talvez mostre um pouquinho disso. Ou seja, hoje, se a gente olhar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, sem precedentes nos últimos 2 milhões de anos. Se a gente falar de metano e óxido nitroso, nós estamos falando dos últimos 800 mil anos. Nós estamos falando de uma taxa de aumento do nível do mar nesta última década que dobrou com relação à década anterior. Porque nós estamos falando agora não só da expansão térmica das águas, mas nós estamos falando da contribuição das geleiras, do derretimento do gelo no mar Ártico, e aí você vai. As coisas estão acontecendo muito rápidas. E esta é a singularidade que você tem dentro desse processo de urgência, né? Então, vamos passar para o próximo. Deixa eu ver o que é o próximo. Então, esse próximo ele mostra, assim, na parte de cima, né? Ele mostra uma tendência, né, das emissões históricas, e aí você consegue ver também a contribuição dos setores. Então, a gente vê que grande parte mesmo da contribuição, acho que desde 1990 até 2019,
ela vem realmente de combustíveis fósseis, e agora a IPCC juntou com a indústria, né? Ou parte de indústria, tem que falar de cimento, agora passou a falar de indústria e combustíveis fósseis, e depois você vê uma contribuição muito menos significativa da parte também de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas. E por isso, e aí é uma consideração pessoal minha, que eu acho que a gente não pode tirar o foco nesta conferência de que o problema está em combustível fóssil. E as florestas, Nature-Based Solutions, lindo, maravilhoso. Mas essas soluções, elas não vão funcionar se você não tiver um enorme esforço de redução das emissões fósseis. Não adianta, não tem jeito. Ou as coisas andam, como a gente diz, em tango, né? Simultâneas, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Floresta é um exemplo muito claro. Eu fico até com medo, às vezes, de falar isso, porque a pessoa fala, mas as florestas vão acabar mesmo. Vão fazer lá, certo? Não é assim. Mas que as florestas são altamente vulneráveis à mudança do clima. A gente está vendo isso na Amazônia, com a maior incidência de secas. E é muito interessante, porque quando a gente fala desses eventos extremos, tá vendo? Eu já mudei toda a minha apresentação. Aí você me fala só quando eu parar. Quando a gente está falando desses eventos extremos, né? Inundações, ciclones tropicais, secas, não existe uma correspondência direta entre a ocorrência desses eventos com a mudança do clima de natureza antrópica necessariamente. Porque você tem a variabilidade natural. E é isso que o pessoal fala, mas sempre aconteceram, esses fenômenos sempre ficaram aí. A gente sempre teve seca, sempre teve inundação, sempre teve ciclone. Então o que está acontecendo agora? Observacionalmente, uma maior frequência e intensidade desses fenômenos. Quando a gente fala da totalidade desses extremos, alguns a gente tem maior segurança na ciência para dizer que eles têm uma digital humana. É a questão da parte mais de ondas de calor, temperatura, ela é bem uma digital humana, nesse aumento que a gente está vendo. Mudança em precipitação já é um pouquinho mais complicado, por causa da dinâmica que você tem de precipitação que envolve o oceano, a atmosfera, você tem muitos processos por trás. Então, o que o IPCC vem construindo ao longo do tempo com essa avaliação da literatura é conseguir colocar essa digital em alguns fenômenos. Ele não tinha conseguido colocar na Amazônia, para secas, a digital humana ainda. Mas está movendo rapidamente para a gente ter um conhecimento muito maior. E é interessante, tem uma coisa que eu gosto também, na parte de um capítulo de América do Sul, né? Que é uma coisa interessante, a gente pensa, foi dito aqui, acho que foi pelo Carlos, a pandemia ensinou muita gente, né? A pandemia ensinou muita gente. Devia ensinar mais. Porque o PCC, ele não fala de uma maneira direta, mas ele fala que o desmatamento, o que ele está fazendo? Ele está tirando os patógenos de seus lugares, e esses patógenos, eles vão para onde? A gente está vendo isso, não precisa nem para a vida silvestre. Para onde é que essa vida silvestre está? A gente começa a ver onça, leão, daqui a pouquinho vai ver girafa, enfim, você começa a ver esses animais silvestres tendo que conviver num ambiente quase que urbano. A mesma coisa acontece com os patógenos. Para onde que eles vão? Eles vão vir de alguma coisa que é bem endêmica, eles estão lá quietinhos e vão vir para perto da gente. Então não fica descartada a possibilidade que no futuro, se tudo continuar do jeito que a gente está, aqui a gente tenha também uma pandemia por vida da... Que loucura isso, né? Eu detesto isso. Ela falou que você não... Mas eu sorrio a hora que eu mostro a parte do... Não, mas eu choro, né? Então vamos lá, rapidinho então. Qual que é o próximo? Mais um. Acho que é aí. Quer dizer, então a gente vê se você tem uma parte observacional, né, que ele consegue dizer isso são coisas que a gente observa por satélite, por observações de campo, um monte de coisa. Você tem múltiplas fontes independentes de observação. E muitas delas coincidem. Bem legal ver satélite nisso. A outra parte é um pouco mais complicada, e daí?
Para onde estamos caminhando? E aí que o IPCC então trabalha em cima de cenários, né? Cenários de como o futuro pode evoluir. E como esse futuro pode evoluir está baseado em fatores socioeconômicos, ele está baseado em desenvolvimento tecnológico, globalização, enfim, são vários elementos que você coloca na formulação desses cenários que levam a você ter modelos que te indicam para onde a gente poderá estar indo. Isso aqui é um caso. Então o IPCC ele mostra que ele trabalhou aqui, né, nesse caso específico, com 5 cenários indicativos possíveis, né? Onde a gente teria um cenário de muito baixas emissões de gás de efeito estufa, um outro cenário que é o próximo de baixo para cima, o outro azulzinho, de baixas emissões de gás de efeito estufa, um cenário intermediário, um de altas emissões e outro de muito altas emissões. Tá? Então ele trabalha com isso. Tá? E aí na próxima, peraí. Não, tá ali. Aí ele fala qual é a probabilidade de que se a gente seguir esse cenário, ou esse, e assim por diante, qual é a probabilidade de que a gente consiga limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E não tem jeito. Mesmo naquele ultiminho de muito baixas emissões de gás de efeito estufa, muito possivelmente a gente vai ultrapassar o 1,5. Aí os cenários do IPCC falam do que a gente chama de overshoot cenários, que é aquele onde você ainda ultrapassa um pouco aquele 1,5 com a esperança de puxar aquilo para baixo através de tecnologias que a gente está chamando de carbon dioxide removal, né? Que não é tudo beleza não, hein? Tá? Não se impressione, o private sector, por favor, tomem cuidado, porque estão vendendo um carbon dioxide removal muito lindo, mas ele também tem riscos, ele também tem pontos negativos e precisa ser muito. Quanto maior for o overshoot, ou seja, quanto maior a gente exceder 1,5, mais problemas a gente vai ter, com qualquer tecnologia que você quiser. E aí vocês vão ouvir de outras coisas, eu já estou acabando, Cris. Ela vai mandar assim, entender? Tempo muito esgotado. Essa plaquinha eu não fiz. A outra vez você faz quando você me convidar. Mas eu já estou acabando, eu não estudo. Mas, então, e aí outras coisas que estão sendo discutidas de uma maneira muito sutil, que a gente não gosta, assim, sob o ponto de vista de país em desenvolvimento, né? É o que está sendo chamado de não tecnologias ou métodos, que não são métodos de mitigação, mas são métodos para que você reduza os impactos do aquecimento. Né? Que método seria isso? Um deles é a modificação da radiação solar. Só o nome já fala. Você vai modificar a radiação solar para que você tenha menos radiação chegando na atmosfera terrestre e aí você, enfim, reduz o efeito do aquecimento. Certo? Essas pesquisas já estão sendo feitas. Só existe um país em desenvolvimento envolvido nisso, que é a China. E eu tenho brigado demais para que exista uma governança de pesquisa inclusiva que permita com que os países que mais serão afetados por esse tipo de tecnologia, e que se conhece pouco ainda, né, muito pouco entendido sob o ponto de vista científico, também possam entender os possíveis impactos. Para finalizar, Vinícius, é o que o pessoal está falando para mim. Mas o que é melhor? Você ficar com o risco da mudança do clima, aquele calorão, aqueles planos, aqueles trópicos cyclones, ou a gente faz alguma coisa, né, para modificar isso? Risco. Qual é o risco da mudança do clima e qual é o risco de eu ter essas tecnologias avançadas? São decisões que eu acho que só poderão ser feitas de uma maneira informada. E quem será afetado? Onde? Isso não é igual. Então, eu acabo por aqui, Cris, tá? Só com uma mensagem. Que é a mensagem do IPCC mais forte, né? Se a gente não tiver rápidas, ambiciosas e sustentadas reduções de emissões de gás de efeito estufa, nós já não vamos conseguir chegar nem nos 2 graus.
É esse que é o problema. Para finalizar, última mensagem. No setor privado. O PCC coloca no relatório de mitigação que hoje a gente tem opções, soluções em todos os setores. Tá? Energia, indústria, que vai ser difícil para a indústria. Uso da terra, agricultura, tratamento de resíduos. Né? A gente tem soluções hoje que permitiriam a gente reduzir em metade, até 2030, as emissões relativas a 2019. Você tem. Mas aí você me pergunta, qual é o problema? O problema são as barreiras, eu só vou dar as barreiras e saio, correndo, você não bater bem. Você está me enganando. Não. Então, já foi falada uma barreira, que é a barreira financeira. É a única? Não. Institucional é grande também. Você não tem dentro do seu país as leis, as normas que permitam uma maior participação do setor privado, que oriente, que dê sinalizações claras de onde a gente está. Tá? Você tem outras, ambientais, socioculturais, geofísicas. Certo? Tem muita barreira. Tem muita barreira. Então, não é uma coisa simples. Você tem a opção, mas você tem um monte de coisa que você precisa superar. Mas eu espero que eu tenha trazido uma mensagem de urgência, mas uma mensagem também de esperança. E aí eu dou um beijo em todo mundo.